Existem coisas fundamentais que precisam ser esclarecidas de maneira definitiva. Uma delas é a questão entre nazismo e comunismo, que algumas pessoas fazem confusão no que diz respeito a isso. Mais precisamente, os conservadores de extrema-direita utilizam-se da ignorância da maioria, se apoiam na ignorância da maioria das pessoas por falta de educação, por falta de conhecimentos críticos, por falta de estudos e por falta, inclusive, de disposição para, pelo menos, buscar orientação sobre quais são as coisas que aconteceram na sociedade. E nós temos, por exemplo, o nazismo, ele é totalmente diferente do comunismo. O nazismo não tem nada a ver com o comunismo e vice-versa. Nazismo não é comunismo, nazismo não é de esquerda. O nazismo é um regime político dos anos 30 na Alemanha, durante até a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos o regime nazista que se espalhou pela Alemanha e que tentava, inclusive, se impor sobre o mundo. O nazismo defende, primeira coisa, a superioridade de uma raça, a perseguição aos grupos étnicos, a perseguição aos negros, a eliminação, na verdade, a eliminação de judeus, de negros, de homossexuais, de pessoas deficientes, de militantes de esquerda. Daí você já percebe, olha, o nazismo jamais pode ser considerado de esquerda, porque um dos objetivos do nazismo era perseguir e eliminar quem era de esquerda. Começa por aí. Então, o nazismo defende a eliminação do outro que ele considera inimigo, que escolhe como inimigo. O comunismo é um regime político baseado na defesa da não existência de uma propriedade privada, defende o fim da propriedade privada e defende a vida, defende a igualdade, defende a justiça social. Mas o comunismo matou algumas pessoas, ou matou muita gente, você quer dizer assim? Podemos até dizer que aconteceram historicamente coisas desse tipo, mas jamais vai se comparar ao nazismo, porque a base do comunismo é o regime de igualdade e justiça social. O que o Stalin fez na Alemanha, por exemplo, se passou a perseguir determinadas pessoas, isso aí é uma posição ideológica do Stalin. Mas o nazismo, liderado por Hitler, na verdade defendia e fez de tudo para eliminar os judeus e os negros. Os judeus, principalmente, que foram assassinados muito mais de, vamos dizer, mais ou menos 6 milhões de pessoas. Imagine só, em câmara de gás, nos campos de concentração. Então, quando determinadas pessoas, até determinadas influências, tentam confundir nazismo com o comunismo, dizer que é a mesma coisa, inclusive que nazismo é de esquerda, é porque se apoia na ignorância de grande parte da sociedade e sabe que, pelo menos, consegue confundir com essas defesas. E como nós temos o avanço das redes sociais, da internet, cada vez mais o uso da comunicação, cada vez mais a participação das pessoas nas redes sociais, o acesso com mais facilidade, nós temos também uma grande quantidade de fake news, de notícias falsas. É o que faz o pessoal de extrema-direita, os seguidores do Jair Bolsonaro, aqueles que, na verdade, se apoiam em determinados governos e regimes autoritários e totalitários. Já ficou bem claro, por exemplo, que o governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, mesmo quando era deputado, chegou a defender abertamente a perseguição aos militantes de esquerda, a tortura, por exemplo. Elogiou, inclusive, na votação do impeachment da presidente Dilma, elogiou
nada mais, nada menos do que um dos maiores torturadores da história. E aí você tem pessoas que apoiam esse tipo de governo. Portanto, não dá para confundir nazismo com comunismo. O nazismo é de extrema direita, o nazismo prega a eliminação do outro que considera o seu inimigo, prega a superioridade das raças, prega o fim do povo judeu, persegue inclusive também os negros, os homossexuais, as pessoas deficientes e os militantes de esquerda. Que fique claro isso. Se você escutou, mas fulano de tal falou isso, que nazismo é de esquerda, que o comunismo também fez isso, não tem nada a ver com essa questão. O comunismo defende o fim da propriedade privada, buscando uma igualdade e justiça social. E para que fique mais claro ainda, nós temos, por exemplo, o socialismo que defende o fim da propriedade privada e o comunismo que também defende o fim da propriedade privada. Qual é a diferença entre socialismo e comunismo? O socialismo, na verdade, é uma etapa para se chegar ao comunismo, uma fase mais superior que não se precisa de Estado. No socialismo, vamos ter a necessidade do Estado como único detentor da propriedade para planificar, para buscar a igualdade social, para a distribuição de riquezas igualitárias, principalmente defendendo a educação, a saúde, a segurança, o que é fundamental, os serviços essenciais para a sociedade. Então, o socialismo é a fase para se chegar ao comunismo, que seria uma fase superior, que não se precisaria mais de Estado. No caso, teríamos um Estado socialista e no comunismo nós não teríamos o Estado, isso considerando uma fase avançada, uma fase que podemos dizer evoluída do ser humano, da política e da sociedade. Portanto, não confunda mais nazismo com comunismo. Nazismo é de extrema direita, comunismo é de esquerda. O nazismo persegue, mata, elimina, defende a eliminação daqueles que consideram seus inimigos, e o comunismo não defende esse tipo de coisa. O comunismo defende a justiça social. Se houve erros, por exemplo, no período de determinados estados socialistas, como foi o caso com Stalin na União Soviética, no início da União Soviética, depois da morte do Lenin, isso é uma questão de defesa, de pensamento de uma pessoa ou de um grupo. Mas jamais o comunismo pode ser igualado ao nazismo, porque o comunismo defende a vida e a justiça social. É isso aí. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. E também, se você gostou desse vídeo, dê um like, também dê a sua opinião e compartilhe os nossos vídeos e o nosso canal para os seus amigos e para as suas amigas. Até mais!